Me fala uma coisa, você tem dificuldade de guardar dinheiro? Eu também tinha. E aí eu fiz um estudo na minha vida sobre quais eram as minhas dificuldades. Por que eu tinha dificuldade de guardar dinheiro? E eu cheguei a algumas conclusões que vai fazer, ó, na sua cabeça. Quer apostar comigo? Vou te contar a primeira já de cara. Você acredita que a escassez, sabe aquela síndrome da escassez, ela pode fazer você gastar tudo? Você tem noção disso? Eu pesquisei muito sobre isso e eu cheguei nessa conclusão, depois de muito pesquisar, uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque se você pensa comigo o seguinte, você tem medo de não ter, porque você já não teve, né? Teve algum momento da sua vida que você já não teve dinheiro, que você já passou por maus bocados, por perrengues, nem que for quando você era criança, né? Seus pais, né? Seus avós ou com quem você morava. E aí, esse sentimento de escassez, ele vai te acompanhando. Você tem medo de não ter. Você tem medo de passar por aquilo de novo. Você tem medo de não ter até o que comer, sabe, em algum momento? Só que, para algumas pessoas, isso funciona como um gatilho para juntar tudo. E também que é uma coisa ruim para não conseguir gastar nada, sabe? Às vezes tem pessoas que ela tem tanto medo de passar por algum perrengue na vida, que ela tá lá com o tênis furado, ela tá com, né, com tudo errado, mas tá com dinheiro no banco, porque ela morre de medo de passar fome, de passar alguma necessidade. Só que o inverso, e é isso que me deixou muito passada quando eu descobri, o inverso também é verdadeiro. Porque se você tem essa síndrome de escassez, o seu cérebro, e isso não é uma coisa que tá aqui, sabe, na nossa mente consciente, não. Tá lá no seu inconsciente. O seu cérebro, ele vai pensar o seguinte, eu já não tenho nada mesmo, né? Tipo, eu já vivo sem nada, eu vivi sem nada até hoje, por que eu vou guardar agora? Já teve esse pensamento pairando sobre a sua cabeça? Pois é, e aí você começa a pensar, tipo, pra que eu vou guardar? Eu nunca consegui guardar, pra que eu vou guardar agora? E outra, eu já passei muito perrengue na minha vida. Eu já quis coisas, já precisei de coisa que eu não tinha dinheiro pra comprar. Agora que eu tenho, eu não vou comprar. O que é isso? Eu vou comprar tudo e vou ficar sem dinheiro mesmo. E aí, minha senhora, a gente emenda com a segunda situação. Por quê? A segunda situação é você colocar a angústia em primeiro lugar. Quem coloca a angústia na vida em primeiro lugar não consegue guardar dinheiro. Por quê? A angústia, e eu não tô falando dessa angústia de tipo assim, hoje eu tô me sentindo angustiado, não é isso não, é a angústia da vida, sabe? Aquela angústia de que quando a criança nasce, que dá um tapinha na bunda dela, ela já chora de angústia. Brincadeira. Mas ela já chora, tipo assim, pensando como adulto, né? Eu tô brincando com essa analogia, mas assim, por que eu vim para esse mundo, Senhor? Né? Por que eu vim parar aqui? Por que eu nasci aqui, né, nessa, como diz aquela música da Cássia Eller, né? Tanto lugar para nascer, ela foi nascer no Rio de Janeiro, num lugar muito pobre, né? Aquela música, eu esqueci o nome agora. Mas aí, no meu caso, né? Fui nascer em Osasco, em São Paulo, sabe? Podia ter nascido na Suíça. É uma brincadeira, mas é para falar que, tipo assim, desde que a gente nasce, desde que a gente é criança, a gente tem as nossas angústias. E quando a gente fica adulto, essas angústias são muito maiores, porque a gente sabe mais coisas sobre a vida e a gente sabe mais do que a gente não sabe. Dá pra entender? Do tipo assim, a gente tem conhecimento do tamanho do buraco que é o que a gente não sabe. A gente não sabe porque a gente tá aqui, a gente não sabe para onde a gente vai. Eu tô falando via de regra. Eu sei que tem as crenças, tem as religiões, tem as coisas. O que você ter certeza, é concreto, tá ali na sua frente, são pouquíssimas coisas. A maioria das coisas a gente desconhece. E quando a gente desconhece, e principalmente sobre o futuro, sobre o que vai acontecer amanhã, a gente tem a angústia. E o que a gente faz com essa angústia? Sabe aquela angústia de ansiedade, aquela coisa que você não consegue dormir direito, que o olhinho fica pulando? A gente às vezes compra, né? Então, o que eu digo? Às vezes a gente não consegue gastar dinheiro porque a gente põe todas as nossas angústias no nosso cartão de crédito, minha senhora. Não é assim que acontece? Então, a gente tem que conseguir separar, sabe? A primeira coisa que isso foi muito esclarecedor para mim. Eu tô comprando isso porque eu tenho uma necessidade ou porque eu tenho uma angústia e eu preciso suprir. A minha irmã faz uma coisa que é muito engraçada, né? Que ela enche o carrinho de compras e depois deixa lá. Eu conversei sobre isso esses dias num vídeo aqui com vocês, né? E é engraçado porque mesmo você só colocando as compras no carrinho, aquela sua angústia, ela vai sendo atenuada. Não é louco? O cérebro, ele está a nosso favor ou não está, gente? Número 3 do item aqui é sobre a gente achar que o futuro está muito longe, sabe? Então, se você começar a pensar quantos anos você tem, 20, 30,
Quantos anos úteis você tem ainda de trabalho? E aí, se você pensar que a sua renda hoje é uma e que quando você ficar mais velho, a sua renda pode ser outra, muito menor que essa, você fica pensando, vale a pena eu gastar com tudo que eu estou gastando agora, sendo que no meu futuro eu posso passar perrengue, sabe? Será que não é melhor eu viver uma vida um pouco mais aqui, agora, para poder essa vida não cair muito e eu conseguir manter mais ou menos o mesmo padrão depois que eu tiver aposentado, sabe? Ou sendo guardando dinheiro, fazendo uma previdência, né? Ou, se não for a sua realidade, pelo menos não gastando muito agora, para poder ser mais ou menos igual a sua aposentadoria, sabe? Para não se enfiar em dívidas, enfim. Então, eu acho que a gente tem esse, principalmente quem é mais jovem, né? Tem essa mentalidade de que, no futuro eu vejo, né? Depois a gente vê como é que fica. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que o futuro é amanhã, praticamente. E se a gente não estiver preparado, amanhã o futuro vai engolir a gente. E ainda sobre isso tem um assunto que eu acho muito importante ser falado, porque quando a gente é jovem, que a gente vai escolher uma profissão, a gente geralmente pensa o que a gente gosta de fazer. Mas eu acho que a gente deveria começar a fazer os nossos jovens pensar em duas coisas. Claro, o que gosta de fazer, porque senão a gente vive um inferno trabalhando. Mas o que eu gosto de fazer e que eu vou poder fazer mesmo sem ter uma empresa grande por trás de mim, sabe? Porque, olha, eu, por exemplo, né, vou dar o meu mau exemplo. Eu sou gerente de projetos de tecnologia. Eu não consigo chegar em qualquer esquina e falar, alguém tem um projeto de tecnologia aí para eu gerenciar? Eu não consigo. Agora, se eu tivesse estudado contabilidade, por exemplo, eu poderia, né? Qualquer esquina tem uma empresinha que precisa de um contador. Se eu tivesse estudado estética facial, qualquer senhora na esquina quer fazer uma limpeza de pele. Então, assim, claro, tem um leque gigantesco e claro que a gente precisa das outras profissões, não dá para deixar de ter. Mas você já pensou sobre isso? Sobre você ter uma carta na manga, nem que seja como uma segunda profissão, tipo a minha aqui, youtuber, né? Mas nem que seja como uma segunda profissão. Alguma coisa que você goste muito de fazer, que você pode fazer para a eternidade. Eu, no meu caso, falar. Eu gosto, amo falar, amo me comunicar, faria isso por toda a eternidade e vou fazer até ficar velhinha. Então, me sigam porque com 90 anos estarei aqui nesse canal falando, gente, presta atenção. Número 4. Eu sempre tive essa mentalidade também, sempre não, mas eu tive por muitos anos essa mentalidade e consegui sair disso depois, que é, eu só posso juntar dinheiro se eu conseguir guardar R$ 1.000 todo mês. Então, é uma coisa ilusória. Por quê? Porque vai demorar de acontecer e você nunca vai conseguir guardar dinheiro. Então, guardar dinheiro, minha senhora, é até moedinha. Eu consegui juntar 50 centavos esse mês. Parabéns. Foi melhor do que o mês passado? Foi. Então, você tá de parabéns. Sabe? A gente tentar ali começar como uma formiguinha. E você vai pegando gosto pela coisa. E uma coisa que me ajudou muito também é pensar, para que eu quero juntar dinheiro? Eu quero, se eu for demitida, se acontecer alguma coisa, eu quero poder ficar tranquila por 1 ano. Quanto eu preciso para viver em 1 ano? Então, aí eu fui pôr na conta do lápis, sabe? Na conta do lápis, na ponta do lápis. Quanto que eu gasto de mercado? Ou quanto eu gastaria de mercado? Porque, claro, se eu estou vivendo com menos, né, naquele ano, eu também não preciso gastar R$ 1 milhão no mercado, vou viver com um pouco menos. Mas quanto eu preciso para pagar uma água, uma luz, um telefone, né, por 1 ano? Uma internet, né, que sem internet a gente não pode ficar. E eu cheguei num montante. E aí eu fiz isso vezes 12. Então eu preciso desse montante guardado na minha conta, numa caixinha. Isso, o Nubank é maravilhoso, não é propaganda não. Mas no Nubank você consegue fazer umas caixinhas. E aí você faz caixinha da emergência, que é esse 1 ano aí do seu salário guardado, né? De um dinheiro que você precisa. Caixinha para comprar a joia que você quer. Caixinha para presentes para as pessoas. Então você consegue dividir os seus orçamentos, sabe? E isso é riquíssimo. Aliás, eu estou emendando já com... Eu acho que eu já tô emendando, minha senhora, com o número 5. Mas tudo bem, vou continuar emendando porque a ideia é muito boa. E aí o que acontece? Você pega essa primeira caixinha e você vai pôr lá, sei lá, R$ 50 todo mês. É o que você pode? É o que você pode. Mas qual que é o seu objetivo de juntar nessa caixa? E eu acho que isso é o X da questão. O meu objetivo é juntar, sei lá, R$ 50.000 nessa caixa. Para juntar R$ 50.000, vou poder colocar todo mês, sei lá, R$ 5.000? Não vou poder. Então,
quanto eu vou poder, sabe? Ou então, quanto eu pude esse mês colocar. Mas o que interessa é o tanto que tinha que estar lá. Porque a gente vai sabendo quando a gente vai chegando perto daquele montante. E o que é legal também é da gente não pôr tudo na mesma caixinha, porque depois você vai ter problemas para tirar de lá se você tiver que comprar alguma coisa. É colocar realmente em caixinhas separadas, nem que for numa planilha, na sua cabeça. O que eu tô falando que o Nubank faz é porque fica muito mais fácil depois da gente olhar, a gente entra lá, são como se fossem várias contas, sabe? Numa é a sua emergência. Eu tenho lá, sei lá, 5 mil reais. Na outra é para eu comprar presente para as pessoas. Todo mês eu ponho 10 reais lá. No dia que tiver um aniversário de alguém, eu tiro dali, sabe? Todo mês eu ponho ali numa caixinha de emergência para remédio. Sei lá, ponho 10 reais todo mês também. E um dia eu tiver uma emergência de remédio, eu tiro dali. O que interessa é que isso fica organizado nas caixinhas e acaba que fica organizado na nossa vida também. E aí acaba que você fica com... Sabe aquela angústia que eu falei lá, que é do item número 2? Aquela angústia, ela diminui. Por quê? A gente já tem 1 milhão de angústias na nossa vida, né, minha senhora? É angústia para ver se isso vai acontecer, se aquilo vai acontecer, se o cachorro vai ser atropelado se sair na rua, se o marido vai te largar, se não vai te largar, aquele monte de coisa. Mas a angústia de você saber que você tem um dinheirinho guardado para isso, que você tem um dinheirinho guardado para aquilo, essa já não tá entre nós. Então, como a angústia diminui o consumo, diminui a vontade da senhora querer sair correndo, comprar alguma coisa só por comprar, né? Porque a maioria das vezes a gente faz isso. A gente não tá precisando e a gente vai lá e compra só pra, né, encher a casa de mais tralha, de mais coisas. Então, são coisas que eu queria compartilhar com vocês. Porque eu não sou sabichona, não sou a rainha né, da economia, não sou a Natália Cury, mas eu acho que tudo que a gente vai aprendendo, quando a gente compartilha, eu acho que a gente cresce tanto também, né? Então eu tô buscando crescimento, né? Tô buscando conhecimento e eu queria compartilhar isso com vocês. E eu queria muito que tudo que eu tô fazendo e que tá me abrindo a mente, que ajudasse vocês também. Tá bom? Me segue lá no meu Instagram, Daiane Moura _oficial. Me segue aqui também e a gente vai conversando. Beijo. Tchau. Se tiver alguma ideia de vídeo, pode colocar aqui que eu faço, tá bom?